Eu cheguei em Grajaú para morar mesmo em 1972, porque eu trabalhava na Petrobras e me desliguei da empresa e eu já tinha me casado aqui em Grajaú da primeira vez, que eu tive aqui em Grajaú em 1959, casei aqui em 1960 e quando eu voltei para cá, eu montei uma usina de arroz. Beneficiamento de arroz, né? Com secador, preparei tudo. A primeira de Grajaú, por sinal. E nesse negócio, eu levei uma carrada de arroz beneficiado para Brasília. Cheguei em Brasília, entreguei esse arroz e tal, e eu ia trazer cimento, porque eu tenho um irmão que trabalhava numa fábrica de cimento lá em Brasília, a Ciplan. Aí eu fui para essa fábrica de cimento pegar a carrada de cimento, né? Carregar, trazer o cimento. E lá, coincidentemente, eu vi uns caminhões chegando, carregados com umas pedras brancas. Aí eu fiquei curioso. Aí perguntei ao meu irmão que material era aquele. Aí ele disse, aquele ali é gesso, que vem do Pernambuco. Gesso? Eu disse, sim. Aí eu conhecia aqui em Grajaú, eu sabia que aqui tinha umas jazidas de gesso, né? Eu já conhecia, mas não servia para nada. Ninguém utilizava para nada. Aí eu expliquei para ele, olha rapaz, lá em Grajaú tem esse material. Ele disse, é mesmo? Eu digo, sei, tenho certeza. E ele disse, pois vamos falar com o engenheiro. Aí eu falei com o engenheiro lá, aí ele pediu para me levar umas amostras da próxima vez. E da próxima vez ele traz umas amostras para mim. E aí eu levei essas amostras na outra vez, isso no ano de 1977. Cheguei lá, levei as amostras, ele olhou, viu, aí me disse que era um gesso de boa qualidade. E assim iniciamos. A primeira carrada de gesso que saiu de Grajaú para essa fábrica de cimento lá em Brasília, para a Ciplan, foi no dia 1º de novembro de 1977. Eu tive a surpresa um dia. Eu estou aqui em casa, quando dei fé, chegou aqui na minha porta, isso em 1978. Chegou aqui na minha porta 2 carros do Exército. Carro do Exército Brasileiro. E pararam aqui na porta e perguntaram se eu era o Baldo, eu disse que era. Aí o coronel saltou e disse que tinha vindo aqui porque tinha recebido uma denúncia que eu estava fazendo detonação aqui em Grajaú sem autorização do Exército. Ele me perguntou, aí eu confirmei. Eu disse, estou, sim, senhor. Mas como? Eu disse para ele mais ou menos como era. Nós temos uma pedreira aqui, estou mexendo com gesso. E nós fabricamos a pólvora aqui mesmo. Quando eu falei disso, fabricava a pólvora aqui mesmo, aí ele se assustou. Aí disse, como? Eu digo, nós temos um laboratóriozinho rústico lá na pedreira. Eu falei assim, tá. Aí ele disse, pois vamos lá. Vamos. Aí chegamos lá e ele disse, o coronel olhou assim e disse, mas o que é aqui? Eu disse, aqui é o nosso laboratóriozinho. Eu falei para o senhor que era rústico e tal. Ele disse, mas laboratório? Eu disse, nosso laboratório aqui é uma panela para torrar o salitre, um pilão para pisar o salitre e uma peneira, para peneirar. Aí ele fez questão de ver tudo, de olhar. Daqui a pouco chegou a pedreira assim perto, chegou o Lourenço, que era o detonador. Aí disse, seu Baldo, está pronto lá o fogo. Aí o coronel disse,
eu quero assistir, eu quero ver isso aí. Eu contei para ele tudinho como era. Aí fomos lá para dentro da pedreira. Muita gente trabalhando, porque tudo manual. Furava a pedra na mão, com a alavanca, né? Uma alavanca com a picareta feita em cima para fazer o... né? Ia batendo e furando a pedra e limpando com tipo um pavio feito de taboca e tal. Era uma complicação danada. Aí detonamos, ele mandou detonar, nós escondemos lá, ele detonou, caiu a pedra. A pedra caía, tamanho de todo jeito, pedra enorme e tal, outras menores e tal. Era só um furo que a gente fazia. Naquele tempo nós não tinha tecnologia para fazer como se faz hoje, né? E ele olhou tudo, aí depois que detonou, aí o pessoal começou a chegar. Eu se escondi dentro do mato e começou a chegar, cada um com a sua barreta, sua cunha, para começar a quebrar a pedra e tal. Aí chegou um caminhão para carregar. Aí ele observou aqui tudo, ele ficou lá a tarde quase toda, observando isso, ele e o pessoal dele, do pessoal do exército. Quando terminou, ele olhou para mim e disse: Ubaldo, me diz uma coisa, você dá licença eu lhe dar um abraço? Aí eu digo: dou, sim senhor. Eu com medo, eu estava com medo dele me dar a voz de prisão. Eu digo: dou, sim, por não. Aí ele me abraçou e tal, pegou na minha mão, me parabenizou, disse: olha, Ubaldo, eu estou lhe parabenizando porque nós recebemos uma denúncia que o senhor estava fazendo detonação aqui em Grajaú sem autorização do Exército. E eu vim aqui e tive o prazer de assistir a iniciativa de um homem como o senhor. Eu digo: pô, muito obrigado. Ele disse: olha, vai em frente, não desista, porque pessoa do seu jeito é o que o Brasil está precisando, gente. Então, essas coisas, a gente fica orgulhoso em ter participado, ter dado o pontapé inicial, não é mesmo? Hoje, quando eu vejo uma empresa dessa, aqui tem empresa muito maior que a nossa, tem outras empresas, e em vez de eu ficar com ciúme, eu fico orgulhoso, né? Eu fico feliz demais em ver que o nosso município está desenvolvendo cada dia mais. Eu vim para o Maranhão muito cedo, vim em 93 para Sailândia, né? Lá trabalhar no Polo Siderúrgico. E o meu ex-patrão, o seu Josias, da Integral, vindo aqui para o Maranhão, para Grajaú, comprar uns tratores usados aí, ele deparou com caminhões carregados de gesso, de pedra de gesso, que saía do Chorado, na época extraído por Seu Baldo de maneira artesanal. Seu Baldo tem uma história da década de 70, quando começou a explorar a pedra de gesso aqui em Grajaú. Tudo isso que acontece em Grajaú, ele aumentou a sua produção, a tecnologia dos anos 2000 para cá. Dos anos 2000 para a década de 70 era tudo de forma artesanal. Então, graças aqui ao Adelso, a seu Josias, que vieram investir aqui, então chegou a tecnologia, chegou máquinas com rompedores modernos, máquina hidráulica, antigamente se quebrava a pedra na marreta, se furava manual no alavanca, hoje são compressores aí potentes, rock, que dá detonação de 30 mil toneladas cada detonação. Hoje você olha ali no Autopeça Canoeira, em cima ali, tudo é escritório de transportadora. São mais de 20 transportadoras ali. Você chega aqui no Posto Nacional, aqui também já tem vários escritórios de transportadoras. O que é isso? É dinheiro chegando na economia de Grajaú, porque todo dia se carrega centenas de caminhões aqui para todo lugar do norte, centro-oeste e norte do país. Então, assim, essa integração da malha rodoviária, da malha ferroviária próxima de Grajaú e o Porto de Itaqui, nos dá condições de nós chegar ao cliente mais distante que esteja com preço mais acessível do que o nosso concorrente, que é Pernambuco. Eu acredito que
para os próximos anos, nós vamos ter que atrair investimentos, investidores para vir aqui, agregar valor mais o gesso para poder nós continuar gerando mais emprego e fortalecendo cada vez mais a economia de Grajaú. A gente chegou aqui em 96 e viu uma oportunidade de desenvolver a região trazendo tecnologia. Hoje a gente tem um sistema moderno de prospecção de gesso, com equipamentos importados da Alemanha, e trabalhamos com um sistema único no Brasil. Antigamente era feito tudo braçal, quebrava-se a pedra com marreta. Hoje nem quebrar a pedra não se quebra mais, é uma máquina que moe a pedra dentro da jazida. Hoje a gente está com uma qualidade do nível superior, a gente tem um volume de produção de 1 milhão de toneladas por ano, então para a gente é de muita importância o gesso no rol das nossas empresas. Para o município, a gente acredita que é o carro-chefe. Depois o Grajaú é antes e depois do gesso. A gente chegou aqui em 96, aqui não tinha nem telefone. A gente falava em orelhão. Aqui não tinha linha telefônica, tinha dificuldade de conseguir linha telefônica. Hoje é uma outra cidade. Claro que com a chegada recente da soja, do milho, do agronegócio, melhorou também. Mas o gesso não se compara. O gesso tem toda uma cadeia, além da mineração, a calcinação, a fábrica de placa, a fábrica de bloco. Então tudo isso gera emprego e gera renda. Nosso pensamento é visionário. A gente pensa, agora meus filhos estiveram na China, numa feira na China, no intuito de trazer uma máquina que a gente vai produzir, fazer uns produtos à base de gesso. Não é só gesso, o gesso começa a chegar num patamar que ele não tem muito o que fazer. A gente tem que avançar, tem que criar tecnologia nova, tem que oferecer coisa a mais para o produtor, tem que tentar baixar o custo do produtor, encontrando novos produtos mais modernos, e é isso que a gente está procurando. O gesso de Grajaú, que fica no centro-sul do estado do Maranhão, é muito importante nas suas aplicações. Quer seja na agricultura, quer seja na nutrição animal, quer seja na construção civil, quer seja na fabricação do cimento, a gente está localizado estrategicamente próximo aos nossos mercados consumidores. É um produto de baixo valor agregado e que, por isso, a logística faz toda a diferença. Então, como a gente não consegue mudar as reservas de gipsitas ou reservas minerais de uma maneira geral de lugar, elas nasceram ali, estão ali. Estar em Grajaú, no Maranhão, privilegia toda essa região, quer seja o Pará, Tocantins, Mato Grosso, Piauí, Bahia, inclusive o norte do Goiás. A gipsita de Grajaú é muito importante para a região, muito importante. Traz riqueza para dentro da própria cidade, desenvolve a região, tem um negócio verticalizado, da extração no solo até a entrega no mercado consumidor, é feita todas por empresas que são locais. E isso privilegia Grajaú. Eu diria que Grajaú tem a felicidade diferente de alguns outros municípios do interior do estado do Maranhão, Grajaú gera a sua própria riqueza. Alguns pilares que eu poderia destacar: o reflorestamento, que é feito para as siderúrgicas de Açailândia, parte dele sai daqui, a fabricação de carvão, você tem a própria agricultura que chegou muito forte aqui no município, a pecuária que já é forte de longa data, e eu diria como um dos pilares, o gesso de Grajaú. A gipsita de Grajaú, hoje, é um dos pilares que fazem com que a própria cidade gere sua própria riqueza. O nosso polo de gesso de Grajaú, ressaltando que no Maranhão, hoje no mapa econômico, nós temos 2 polos de gesso aqui, em Grajaú e em Codó, em funcionamento. E para a explicação como o gesso contribui para o Grajaú, nós temos hoje uma média de 6 a 7 mineradoras que funcionam na extração do gesso. E temos hoje em torno de 16 a 17 calcinadoras que beneficiam o gesso
cru para o gesso calcinado, que é o gesso utilizado na construção civil, na fundição, na fabricação de materiais e artefatos de gesso, e também essas calcinadoras vendem para diversos outros fins, como o gesso odontológico, o gesso ortopédico, que é destinado para as fábricas que utilizam e beneficiam eles. E nós temos também a produção do gesso agrícola, que é importante destacar. Nós temos polo gesseiro no Brasil, em São Paulo, no Pernambuco e no Maranhão e no Pará. No Pernambuco é o primeiro colocado em exportação para outros estados, e o Maranhão hoje é o segundo colocado em matéria de gesso de construção civil. Mas uma novidade interessante no que tange ao gesso agrícola, o Maranhão hoje se encontra, é o primeiro colocado em exportação e fornecimento de gesso agrícola para fortalecer a agricultura em todo o país. Hoje nós fornecemos para 19 estados fora daqui do estado do Maranhão. Nós temos observado, e todos está a olho nu, o crescimento do agro, devido à potencialização que o gesso agrícola tem feito nesse segmento, essa parceria. E além que o gesso também faz parte da alimentação do gado, através do sulfato de cálcio, e nós temos o gesso também composto de enxofre e mais algumas coisas. Quantidade produzida bruta é uma média de umas 800 mil toneladas ano. Isso entre o gesso agrícola e o gesso calcinado, dando para ir produzir mais ou menos umas 600 a 1 milhão de peças de placa de forro e em torno de 200 a 300 mil peças de divisórias e umas 450 mil toneladas por aí de gesso calcinado. O restante dessas 1 milhão de toneladas nós vendemos para o gesso agrícola, ou seja, a demanda do gesso agrícola é bem maior do que a do gesso para a construção civil, porque ele é utilizado de forma in natura, ele não passa por nenhum beneficiamento, não passa por calcinamento, ele não passa por nenhum processo industrial, além da britagem e moagem. A britagem é quando você pega as pedras grandes e vai reduzindo a granulometria até ele se tornar um pó. Nós geramos hoje diretamente no polo de Grajaú uma média de 2.800 empregos diretos das mineradoras, das calcinadoras, das fábricas de fundição e fora os empregos indiretos. E hoje nós temos uma união entre todos os produtores, porque nosso objetivo é fazer com que Grajaú seja reconhecida, como já é reconhecida, como a cidade do gesso, a capital do gesso aqui do Nordeste.